Galera, esse vídeo aqui foi instigado por um artigo que foi publicado lá na gringa, que é esse, os 4 razões porque a Intel é melhor que a AMD para o gamer médio. Eu não vi ele ter tanta repercussão aqui no Brasil, não vi tanta gente falar, talvez o XDA não seja tão popular assim por aqui, mas eu vi repercutir bastante entre os gringos e principalmente ele me deu umas cutucadas que eu fiquei curioso. Ele me deu umas pontadas aí de dúvidas e principalmente me deu um pouquinho de cringe em algumas das afirmações dele e eu decidi localizar essa treta para cá. Fiquei curioso sobre os pontos que esse artigo levanta e também responder a pergunta: a Intel é melhor que a AMD para o gamer médio? Vamos descobrir no vídeo de hoje. SSD Kingston NV2. Deixa o seu PC mais ágil e eficiente com armazenamento rápido em PCI 4.0. Seu design de lado único torna ele um upgrade perfeito até para notebooks ultra compactos. Opções de 250 GB até 2 TB de espaço. Veja mais detalhes no link na descrição do vídeo. Primeiro eu vou começar pelo que me incomoda nesse artigo. Ele me lembra uma treta que teve um tempo atrás entre o Hardware Unboxed e a NVIDIA. Passando bem rápido por essa treta, a questão é que a NVIDIA usou o argumento de que o Hardware Unboxed tinha uma metodologia que não atendia aos interesses dos gamers. O Hardware Unboxed testava as coisas só com rasterização, não tinha praticamente, na verdade naquela época não tinha nenhum teste com Ray Tracing, e a NVIDIA dizia que os gamers que estão de olho em novas tecnologias, esse tipo de coisa, eles meio que tomaram, o representante da NVIDIA, né, sendo justo, foi um executivo deles que mandou esse e-mail, disse que não estava representando a comunidade gamer essa coisa de testar somente em tecnologias mais antigas. E o Hardware Unboxed argumentava que a maior parte dos jogos mais populares naquele momento eram puramente rasterização. Eu acho que os dois argumentos têm um ponto. Então a NVIDIA está falando de novas tecnologias, aqui no Adrenaline a gente sempre tenta incluir novas tecnologias na nossa bateria de testes. Não precisa ser toda a bateria, mas se tem uma nova tecnologia que está surgindo como tendência, a gente vai tentar pelo menos por um jogo com uso intensivo. No caso, a gente usa aqui o Cyberpunk 2077, é o nosso game para testar o uso intensivo de Ray Tracing, mas ao mesmo tempo o Hardware Unboxed tem razão em dizer que muitos dos gamers estavam usando rasterização. Então o ponto todo aqui é, nem entrando na discussão quem tem mais razão ou não naquela briga, até porque a NVIDIA estava errada, mas o ponto aqui é, esse momento em que o executivo disse que a comunidade gamer não gostava da metodologia, o momento em que ele investiu a ele mesmo esse papel, foi o que me incomodou. Eu acho que o grupo, os gamers, eles são uma comunidade ampla, tem vários gostos, várias preferências, e os PC gamers são ainda piores, porque a gente tem máquinas que a gente monta de todo tipo de configuração, desde o cara que tem muita grana até o pessoal que luta pouco dinheiro que tem. Então esses anos todos nessa indústria vital eu vejo que tentar transformar os gamers em uma única coisa é sempre pedir para dar errado. Pior ainda quando você acha que você é o representante deles e você entende o que eles querem. Esse erro que esse executivo da NVIDIA trouxe nessa discussão toda, é algo que está acontecendo de novo nesse artigo aqui. Porque muitas das afirmações do autor no artigo são de os gamers não gostam daquilo, os gamers não sentem necessidade disso, o gamer médio não quer X. Já senti que como é complicado você trazer uma afirmação dessas. Então vou usar a melhor ferramenta que eu tenho para investigar se isso é verdade ou não. E vamos investigar os 4 tópicos usando 4 enquetes. A ferramenta da comunidade do Adrenaline lá no YouTube, ela costuma ter um engajamento muito alto. A gente passa dos 10 mil respostas em muitas delas, ou seja, a gente tem uma base amostral grande. Então eu usei ela ao longo dos dias e fui perguntando os tópicos que esse artigo levantou. Então vamos um a um, discutindo primeiro a minha impressão sobre o que o autor falou e segundo, confrontando com a realidade, o que o público do Adrenaline acha dessas afirmações. Então partiu para a primeira. Bom, número 1 é, as memórias mais rápidas importam. No artigo original, quando ele menciona essa questão das memórias, ele afirma que a Intel permite que você experimente memórias RAMs mais rápidas. Para aqueles que não estão satisfeitos com 6.000 megatransfers por segundo, é o que está aqui no texto. Sim, a gente teve essa impressão também, em que a plataforma mais recente da Intel versus as plataformas mais recentes da AMD, a gente costuma conseguir memórias mais rápidas nos Intel, especialmente a 13ª e 14ª. A 12ª geração não se saiu tão bem assim. A primeira a usar a DDR5 da Intel era um pouquinho mais difícil pegar frequências mais altas, mas realmente, se você me pergunta, eu quero a plataforma que eu tenha mais segurança, que eu vou pegar e pôr memórias super rápidas e vai ter compatibilidade. Você tem mais chances de conseguir isso com a Intel. Inclusive, o suporte oficial da Intel é melhor. Enquanto a AMD dá suporte para a série 7000 em memórias DDR5 até 5200, a Intel vai oferecer até 5600 e passando dos 6.000 megatransfers por segundo, tem mais chance de você conseguir isso estável na Intel do que na AMD. A gente recentemente usou um Ryzen 5 8500G a 7400 MTS em live, foi estável e tudo mais, mas lembre, cada
Processador, mainboard e memórias é um caso diferente. Então, realmente, se eu tenho que cravar agora, sim, a Intel consegue memórias mais rápidas, se é isso que você está procurando. Mas é isso que você está procurando? Então vamos lá ver a enquete. Perguntei pra galera sobre o suporte a memórias mais rápidas em processadores. O que você busca? Então, partindo do espectro do quem não liga para quem é super importante. Então, primeiro, quem não cuida disso deu 7%. A grande maioria, mais da metade, foi na opção velocidade média já está bom. Ou seja, é um pessoal que vai buscar memórias intermediárias e deu. 30% é relevante aguentar memórias mais rápidas, então quase um terço do público acha que é um fator relevante conseguir essas memórias mais rápidas, e apenas em torno de 10% disse que é um fator crucial. 90% da galera não está pondo como algo tão definitivo. Um terço acha até relevante, mas mais da metade está ali no velocidade média já está bom. E lendo os comentários lá embaixo, muita gente mencionando realmente esses sweet spots que a gente já conhece faz um tempo. 3.200 MHz em DDR4, os 1.600 lá no DDR3, aqui o Leandro Moraes está falando em 6.400 no DDR5, que eu ainda acho que está um pouquinho caro as memórias a 6.400, ainda não está tão acessível assim, mas não é um ponto tão forte. Trazendo agora para minha impressão sobre esse tópico. Memórias mais rápidas, a velocidade das memórias já foi um assunto nesse nosso artigo aqui, ó. Frequências mais altas, latências menores, quanto isso importa? Nosso artigo tira 3 conclusões importantes. A primeira delas é: você tem ganhos de performance, mas eles começam a ficar cada vez menos relevantes quando a gente vai em memórias super rápidas. O motivo é que você começa a ter outros gargalos. Então, sua memória está mais rápida, a latência de comunicação melhorou, mas agora o processador vai ser o limitador, a placa de vídeo vai ser o limitador. Você acaba migrando o seu gargalo para um novo lugar. Então, chega um momento em que continuar subindo a velocidade das memórias não impacta tanto assim, e também tem cenários em que nem vai impactar. A gente sentiu mais diferença em games competitivos, rodando em altas taxas de quadro. Muitos games não têm um impacto tão marcante assim das velocidades das memórias. E as outras 2 conclusões principais do artigo é: número 1, fica cada vez mais difícil estabilizar as memórias quando você está com memórias muito rápidas. E número 3, as memórias muito rápidas saem muito caro. Então chega um momento em que continuar subindo para ter poucos ganhos e lidar com instabilidade no sistema e altos custos das memórias fazem que realmente tem um sweet spot mesmo. Tem um momento em que, a menos que você seja entusiasta buscando o melhor possível, acaba sendo desinteressante continuar subindo as memórias. E é por isso que essa pesquisa dá bem o que eu acho um número bem interessante. 10% consideram um fator crucial, provavelmente porque eles são os entusiastas. Então é o pessoal que está buscando esse máximo de performance, mas eles são 10%. Então, como o artigo fala do gamer médio definitivamente não é um cara procurando memórias super rápidas. Resumindo, o primeiro tópico, não faz sentido. Tópico número 3. Eficiência energética não é uma coisa muito grande para quem está considerando jogar, né? Basicamente, traduzindo aqui em cima da hora e ficou meio ruim a minha tradução, mas deu para entender. Vamos ver se importa. Perguntamos para vocês, tivemos 11 mil votos nesse tópico. Quanto eficiência energética importa quando você está escolhendo seu processador? Eu gostaria de colher processadores. É mais barato do que ter que comprar eles, se dessem em árvores, mas de vago. Indo aí desde a galera que não liga para eficiência até o pessoal que liga, nós temos um terço quase. 31% diz que não tá nem aí. Eu quero desempenho. Queima, se for preciso. Pode gastar quanta energia for, a conta de luz aqui é de graça. Não, mentira. Mesmo um PC de alto desempenho, ele não consome uma quantidade tão absurda. Você tem outros eletrodomésticos que você tem que se preocupar mais. A gente já falou sobre isso num artigo aqui no Adrena. Um terço das pessoas não estão nem aí para consumo, elas só querem o máximo de desempenho. Seguido por 20% que disse que é algo que eu considero um pouco. Depois vem 38% dizendo que considera algo relevante. Seguido de 7%, que é uma das coisas mais importantes, e 2% que considera sua prioridade. A galera que está comprando de olho em questão de consumo. Então, se você pega os nossos 2 mais negativos sobre essa afirmação, né? O pessoal que não está nem aí e o pessoal que considera pouco, eles dão mais da metade do nosso público. Mais da metade acha pouco importante isso. Então, nesse caso, o artigo parece estar certo. Os gamers não consideram tanto assim. Mas uma coisa que apareceu muito nos comentários, inclusive o mais curtido aqui, que foi do Antônio Pikachu, ele disse que não é o mais importante, mas quando alguém como eu que mora no Piauí, é indispensável ter um CPU com TDP mais baixo e possivelmente mais frio, além de economizar em fonte e arrefecimento geral, a placa-mãe é relevante, ainda mais no período mais quente aqui. Então, esse ponto que o Antônio está levantando é relevante. O consumo acaba não sendo uma grande preocupação, mas ele é outra moeda
do aquecimento. Então, quando a gente tem muito consumo, normalmente a gente tem muito aquecimento. E isso é uma coisa que a gente reclama muito aqui na Adrenaline. Como as gerações mais atuais de processadores estão muito quentes. A Intel tem sido um péssimo exemplo nisso. Então, além da questão dos Intel Core recentes consumirem demais, eles esquentam demais. A gente não consegue recomendar um 13600, um 14600K ou superior sem recomendar um liquid cooling muito bom. Esquece air cooler para esses processadores. E a AMD tem caído um pouquinho nisso também. Então, nossas análises da série 7000 Final X foram cheias de a gente recomendando vocês ligarem o modo AMD Eco. Não por a configuração padrão, que ela esquenta bastante e consome bastante. Por o modo Eco, que não perde tanto desempenho e você consegue pôr até um air cooler em vários dos modelos. Então, sim, é uma tendência ruim. Os gamers não ligam muito para a questão de consumo mesmo. Dá pra ver que a maioria não liga, só que muitos deles sabem da outra metade e tá preocupado com ela, que é a questão de muito consumo, normalmente indica muito aquecimento, e aí o pessoal se importa. Então o artigo, nessa segunda parte, não chega a estar errado, mas cravar que os gamers não ligam, como tá aqui, né? Quer dizer, da forma como ele colocou, vai. Essa passa. Ele diz que não é uma grande preocupação quando você está jogando. Mas outro argumento que rola aqui é que esses aquecimentos elevados acontecem mais em fluxos de trabalho em que você usa todos os threads, então aplicações profissionais, e que em games os processadores não aqueceriam tanto. Isso é verdade, os processadores não costumam esquentar tanto em jogos comparado com, por exemplo, renderizar algo no Blender, no Cinebench, colocar um render pesado, mas ainda assim, eles têm esquentado bastante em gameplays, então por isso que eu não descartaria a preocupação com o aquecimento, mas nesse ponto o artigo passou perto de representar a realidade, aqui pelo menos a realidade do público da Adrena. Vamos pro próximo. Se tem um lugar que ele passou longe, foi no tópico 2. A Intel oferece o melhor preço em mercados sensíveis a custo. Então, aqui é bom a gente lembrar que é um artigo gringo, e aí a gente tem que trazer para nossa realidade, porque a realidade lá é outra. Eles chamaram, o autor chama um Core i5 13600KF de um processador custo-benefício, um Ryzen 5 7600. E basta vocês acessarem o nosso guia de processadores atualizados para perceberem que o 13600K tá vários segmentos. Tem vários segmentos abaixo dele, porque a realidade do brasileiro é outra. Então, se eu vou aqui, dou scroll pelas nossas categorias, a gente tem o segmento até os R$800, aí a gente tem um segmento dos 800 aos 1.200, o que ele chama de custo-benefício, dos 1.200 a 1.600, o que ele chama de custo-benefício, na verdade, é o quarto segmento que a gente fala, que é 1.600 a R$2.000. É aqui que aparece o 13600K, que ele chama de segmento sensível a preço, e a gente já tem 3 abaixo dele que a gente tem recomendações, porque a realidade brasileira é outra. Pra gente, um modelo de entrada vai ser o Ryzen 5 5500, vai ser o Core i3 12100. Realmente, eu acho que o gamer deve gastar mais, mas eu tenho recomendações abaixo do que eu recomendo, porque eu sei que tem uma galera que não tem grana e eu tenho que ajudar desde a galera que tem grana até o pessoal que não tem grana, tentando ajudar eles a tomar boas decisões. Afinal de contas, eles não têm muita grana, então não podem errar. Primeiro que a gente tem aqui é que o que ele chama de mercados sensíveis a preço, a nossa sensibilidade aqui dessa quebrada latino-americana é bem mais sensível. Aqui dói bem mais. E isso também muda a nossa perspectiva. Então, quando eu vou lá e pergunto para vocês, quem tem os melhores processadores para orçamento baixo? E foi o recorde de votações, 21 mil pessoas votaram nessa enquete. E a AMD amassou. Foram 83% dos votos para eles. A Intel, nem quando eu tenho ali o diplomático, tem opção nas duas marcas, salvou o dia da Intel, porque foram 11% que disseram que tem boas opções nas duas marcas, e por fim a Intel tem só 6% dos votos como a opção de melhor para quem tem baixo orçamento. Na minha opinião, você vai ter sim opções interessantes nos dois lados. Então, por parte da AMD, o Ryzen 5 5500 é imbatível para referência de onde começar. 6 núcleos, 12 threads, uma performance por single thread, uma performance por thread boa. Eu ainda acho que você deve gastar mais, ir para um Ryzen 5 5600, um Ryzen 7 5700X, mas a gente sabe que nem sempre a galera vai ter grana para isso. E a Intel você normalmente vai mirar se vai jogar um game um game leve, não vai abusar do multitasking, um Core i3 12100 dá para ir, apesar de que eu não sou muito fã de indicar quad-core em 2024. Às vezes você vai encontrar Core i5 um pouco mais antigos, que nem um 11400, um 10400, que ainda pode dar um caldinho e custar menos de R$500. Tem as duas opções, mas eu entendo completamente porque a galera votou massivamente na AMD. Se eu tenho que cravar uma das duas, eu diria que sim. De olho fechado, se está com orçamento baixo, provavelmente vai ser um modelo AMD que vai te atender melhor. A Intel vai começar a ficar mais competitiva a partir do segmento ali do Core i5 12400F, já um segmento aí se aproximando dos R$1.000, mas abaixo disso ela tem as opções mais fortes. Ou seja, então esse tópico número 2 mesmo foi completamente amassado, ele não tem nada a ver com, não ressoa nem um pouco com o público do Adrenaline, mas aqui eu vou dar um desconto pro gringo, afinal de contas ele tá falando de uma realidade bem diferente da nossa. E vamos pro último e mais
mais importante tópico na ordem que ele selecionou. Longevidade da plataforma não é um must-have para todo mundo. Must-have é tipo algo que você quer, algo muito relevante para você. Aqui ele está atacando o fato da Intel trocar com muita frequência o seu socket, as suas mainboards. A 12ª, 13ª e 14ª geração da Intel são uma exceção a essa regra. A gente está vendo 3 gerações numa mesma plataforma, mas a 13ª e a 14ª não mudou quase nada. E a 13ª para a 12ª também não foram mudanças muito grandes. Então realmente não dá para dizer que foram saltos muito grandes geracionais. Mas ainda assim, nada bate a plataforma da AMD, que tem os AM4, que ficaram dos Ryzen série 1000 até os Ryzen 5000. E agora a gente vai entrar no M5, começou com os Ryzen 7000, mas a gente deve ver por vários anos a mesma plataforma suportando novos processadores. O argumento do gringo aqui é que você normalmente, quando quer trocar de processador, já se passaram muitos anos, então você realmente vai querer trocar toda a sua plataforma, ao invés de você querer trocar só o processador. Quando a gente bate isso versus a realidade brasileira, ou pelo menos a realidade da galera das enquetes aqui no nosso site, nós temos 10 mil votos que disseram que quando você considera a longevidade, o quanto você considera a longevidade da plataforma, placa-mãe, receber novos processadores a longo prazo na hora de montar o seu PC, 60% diz que é muito importante e 28% diz que é muito importante. Ou seja, a galera que acha isso relevante dá 88% dos votos. Só 10% leva pouco em consideração e 3% acha irrelevante. E é curioso que as duas estratégias nesse assunto são as duas mais curtidas lá embaixo nos comentários. Então, o Mancado22 disse, ó, geralmente eu troco meu PC inteiro a cada 6 anos. Depois de tanto tempo é relevante o que eu tinha antes na hora de comprar um PC novo. É uma estratégia. E o Dalton comentou aqui, ó, a M4, pai, tem um longo tempo pela frente. Para mim não era nem para ter saído a M5 ainda. Então, aqui as duas estratégias têm seus méritos. A primeira estratégia do AM4, você compra no começo do M4 e lá para 4 ou 5 anos para frente, você pode pegar a última geração e ganhar mais alguns anos. Eu também entendo como é esquisito você comprar uma plataforma pensando em trocar ela. Em teoria, processadores você vai segurar por vários anos, então é meio esquisito você pensar uma estratégia em que estou comprando agora para já trocar ali na frente. Então, a estratégia do Mancado, o Mancado também faz sentido para mim, porque você comprou o PC, vai usar ele até chegar ao fim do ciclo de uso dele, e aí você vai trocar tudo. Essa estratégia tem uma vantagem, porque você consegue trocar todo o ecossistema. Então, por exemplo, se a tecnologia PCI ganha uma nova tecnologia, talvez a sua mainboard muito antiga não tenha suporte. USB vai ter novas velocidades, você vai ter suporte a isso. M.2, todas as tecnologias que receberem um refresh nessas plataformas mais novas, por você ter trocado toda a bancada, você também vai atualizar essa biblioteca de tecnologias. Mas não tem como dizer que não tem algo de atraente em você não ter que trocar de mainboard, não ter que trocar as memórias, só comprar um processador e atualizar o seu sistema. Então, eu acho que as duas estratégias são relevantes, eu acho que as duas estratégias têm suas vantagens e seus problemas. Então, mas uma coisa que o artigo passa longe é de achar que os gamers não consideram isso um must-have. 60%, mais da metade acha que é muito importante ter isso. E se a gente colocar junto com a galera do importante, dá 88%. Então, para a galera em geral, isso tudo é importante e, mais uma vez, o artigo não reflete a realidade. Bom, galera, isso aqui foi a nossa localização para o PTBR dessa treta toda. Eu achei bem legal o artigo, não pelos méritos próprios dele, eu acho que realmente o autor dá umas vaciladas, ele vai para lugar comum que não faz sentido. Então, eu acho bem complicado quando você trabalha com um público tão diverso, como é o caso aí dos PC gamers, que montam PCs com tela ultra-wide, tela 16:9, tela de 65 Hz, cara que tá bom 60 Hz a 4K, que é um público variado demais. Inclusive, eles estão no PC porque eles têm essa variedade. Se eles quisessem algo mais uniforme, sem ficar entrando nessas questões, era só comprar um console que está fechadinho e pronto. Então, querer generalizar essa galera é um problema e sair afirmando o que é o gamer médio, eu fiquei surpreso com o quanto esse cara errou. Eu não sei se a realidade gringa é tão diferente assim da nossa, mas das 4 afirmações dele, ele ficou com meia certa das 4. O resto, ele, pelo menos baseado nas impressões do nosso público, ele simplesmente passou longe de descrever o que é o tal do gamer médio. E aqui no Adrena, justamente por isso, a gente testa de tudo um pouco, diferentes perfis. Nosso guia de processadores vai ter desde modelo de menos de R$800 até modelo acima dos R$4.000. A gente vai dar opções para vocês, tanto Intel quanto AMD, justamente porque a gente sabe que tem muita variedade no mercado, tem muitas preferências e a gente tenta atender ao máximo todo mundo que a gente consegue. Desde a galera que é entusiasta, então esse comentário aqui é muito bom. Tipo, o Arthur Weiner aqui disse, ó, o único canal para quem finge ser entusiasta se sentir seguro e acolhido.
Então, uma das nossas respostas é dizer que ninguém liga para quanta energia você consome. É uma resposta impopular em 2024, em que a gente está falando de eficiência energética, mas faz sentido. Ou como diz o Predo aqui, ó, depois de um tempo eu percebi que eu não sou entusiasta, eu sou consumista mesmo. A gente atende desde a galera que é fã do máximo de performance, não liga que esquenta, não liga que tem que pôr um liquid cooling de 360, não importa que custa R$5.000 as memórias. Ele quer descobrir o que é o máximo da tecnologia. E é um público válido. É por isso que você está no PC Gaming. Você quer ver o limite da computação, seja porque é muita performance, seja porque você não tem muito dinheiro para comprar um processador. E aí você vai com o que dá. Galera, então, essas são nossas impressões. Vocês conseguem ver mais do artigo, inclusive ver o artigo original que inspirou essa discussão e também alguns detalhezinhos, visões nossas sobre cada um dos tópicos. Então, no link na descrição aqui do vídeo, vocês podem ir lá acessar o artigo que está lá no site. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!